Olá, hoje trago para os senhores informações sobre o Censo Educacional 2023, que foi divulgado ontem, no dia 22 de fevereiro do ano de 2024, pelo Ministério da Educação. E números alarmantes que precisam ser analisados. Nós temos um total de 8,8 milhões de jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram, não terminaram o ensino médio. Se não bastasse, nós temos um total de mais de 68 milhões de pessoas que sequer conseguiram concluir a escolaridade básica. E aí vem uma pergunta. Falamos muito do que? Brasil é o país do futuro. Qualquer nação, para se desenvolver, ela precisa necessariamente do quê? De pessoas educadas. E o que nós temos aqui? 68 milhões de pessoas que não conseguiram sequer concluir a educação básica. E 8,8 milhões de jovens fora da escola, que não concluíram o ensino médio, que sequer reúnem condições para prosseguir no curso da sua formação em um curso superior. Esse jovem não vai cursar uma universidade pública, não vai cursar uma universidade privada. E essa situação é alarmante, alarmante. Nós, que atuamos no segmento da educação, seja na educação pública ou seja na educação privada, a responsabilidade não é só do Estado, é nossa, de cobrarmos que esses números se revertam. Então, a coletiva que eu vi ontem, linda, porém, parecia motivo de orgulho mostrar uma situação dessa, números como esses. Mas eu não estou aqui para falar de questões políticas, eu estou aqui para falar da realidade. Vamos lá. Segundo o EJA, o número de adultos matriculados entre o ano de 2022 e 2023 caiu 7%. Se não bastasse, o ensino médio é o campeão de evasão escolar. O que significa isso? Abandono da escola. Sendo que nós tivemos, de acordo com o censo de 2020 a 2021, 7% dos alunos do primeiro ano desistiram dos estudos e 4,1% foram reprovados. Aqui a referência, não fala, mas é do primeiro ano do ensino médio. Segundo especialistas, a reprovação se dá porque houve o término, né, daquele período de pandemia que iniciou lá em 2020, que corresponde ao quê? Foi baixada uma portaria, uma resolução, uma lei que falava o seguinte: olha, os alunos não serão mais reprovados, serão aprovados automaticamente em virtude da situação de pandemia, né? E aí, o que acontece? O que levaram os alunos a abandonarem a escola, né? Educação básica. E no ano de 2022, após o fim dessas políticas de aprovação automática adotadas pelo Estado durante a pandemia, os índices de retenção voltaram a crescer. Ou seja, durante a pandemia, nós vamos levar em conta o seguinte: o aluno da rede particular de ensino, ele teve acesso à internet, ele teve acesso a plataformas online e ele rapidamente se recolocou durante o isolamento na condição nova de seus estudos. As escolas tiveram que se dobrar, escolas particulares, para adequar a nova metodologia de ensino que naquele momento emergencial, pandêmico, problema de saúde pública, que fez com que as pessoas ficassem em lockdown, obrigou com que as escolas rapidamente se adequassem, né? Então, escolas que não tinham programa de governança, não tinham programa de compliance, sofreram muito mais do que aquelas escolas que estavam preparadas, ok? Mas, imagine você o aluno da rede pública. Nós temos aqui no estado de São Paulo um exemplo muito típico. Isso é informação pública que está aí na mídia para quem quiser consultar. Vamos usar o exemplo da Prefeitura do estado de São Paulo. Alunos da rede municipal de ensino, eles que residem, a sua grande maioria, nas grandes periferias, que sequer têm saneamento básico em suas residências. Água, esgoto, a energia da casa é um gato. Ele não tem acesso à internet, ele não tem acesso a um celular, ele não tem condições de adquirir um tablet, ele não tem condições sequer de comprar um computador que o permitisse, na ocasião, ter acesso ao ensino remoto, que
foi disponibilizado pelo governo. E aí, na época, vamos fornecer tablets, vamos fornecer celulares, vamos fornecer internet, mas isso demorou. Que demorou ali um mês, 2 meses. Nós sabemos que o Estado público brasileiro depende para suas contratações respeito lá à lei de licitações, que foi alterada no ano de 2021. Existe a possibilidade de compras emergenciais, aquisições de produtos e serviços emergenciais pelo poder público? Existe, mas mesmo assim é um trâmite que demora, não é? E esses alunos ficaram ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sem acesso à educação, né? E aí criou uma lacuna, um vácuo que essa criança dificilmente vai recuperar durante a sua carreira aqui, ainda na fase de formação até o término do ensino médio. E eu digo isso porque minha filha estuda numa das escolas mais renomadas do estado de São Paulo, dos colégios mais tradicionais e uma das mais conceituadas do país. E eu verifico que a minha filha, tendo uma educação de ponta, um ensino diferenciado, eu vejo que minha filha está enfrentando déficits em algumas situações, algumas matérias, algumas lacunas que precisam ser preenchidas. A escola, dentro do possível, está fazendo a parte dela e eu estou fazendo a minha parte, com aulas de reforço, para que essa criança supra essa necessidade. Mas isso é uma situação específica da rede particular. Voltamos aqui à questão do censo, tá? Fatos dos importantes. Alunos do ensino fundamental, de 5º ao 9º ano, 7,9% foram reprovados, e do ensino médio, que é quando esse aluno vai para a universidade, 13,4%. Em 2023, alunos do 6º ano do ensino fundamental, que somam um total de 15,8% dos estudantes, não tinham idade adequada porque foram reprovados nos anos anteriores, ou porque abandonaram o colégio em algum período. E o que isso pode implicar? O apontamento é assustador. Pode aumentar o risco de futuramente este jovem do 6º ano abandonar os seus estudos. Então vamos voltar aqui ao tema. Quando eu falo para os senhores regras de compliance na educação, quando eu falo para os senhores governança na educação, muitas pessoas falam assim, tá, é governança o quê? Do Estado? É governança, mas como que vai aplicar isso numa escola particular? A escola particular é uma empresa como qualquer outra. Ela precisa ter regras de governança dos seus negócios, uma administração voltada para o foco do negócio, que é educação, mas ela precisa também implementar regras de compliance, conhecer o risco da sua atividade, ou seja, numa nova pandemia, que Deus me livre isso não aconteça, eu vou ter condições de assumir novas tecnologias? Eu estou preparada para uma situação dessa emergencial? Isso faz parte do risco do negócio. Ou seja, eu tenho um contrato de prestação de serviços numa nova situação pandêmica, se eu não adequar urgentemente a minha educação, o meu modo de ensino, a minha metodologia, eu posso sofrer sanções. Mas voltando à rede pública de ensino, é necessário que haja governança, como no ambiente corporativo, voltado para o tema educação. Compliance, regras de compliance para analisar o que está acontecendo dentro das unidades públicas de ensino, sejam municipais ou estaduais, que estão fazendo com que alunos deixem as escolas. Hoje pela manhã, estava vendo em uma das emissoras de canal aberto, falando que escolas da capital paulista e na Grande São Paulo, inclusive na cidade que eu resido, em Cotia, as aulas começaram no dia 4 de fevereiro, hoje dia 23, essas escolas estão em reformas, crianças que têm problemas asmáticos não conseguem ir assistir às aulas, porque se ela vai, ela fica doente. E as mães tentam levar para outra escola e não conseguem, porque existe uma regra de política de implantação de onde essa criança vai ser introduzida. Então, senhores, o compliance na educação, a governança na educação, análise de riscos educacionais, sejam na rede pública ou privada, devem ser levadas a sério, pois, caso contrário, continuaremos tendo os números alarmantes do censo de 2024, com o aumento desses 8,8 milhões de alunos que não terminaram o ensino médio e dos mais de 68 milhões de alunos que não concluíram o ensino básico. Obrigada a todos. Em breve farei mais informações sobre o complexo.